Olá, primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? Nossa aula de número 3, nosso objeto de conhecimento. Formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. No detalhamento, nós vamos conversar sobre o senso comum, sua diversidade e evolução. Estão preparados, então? Vamos fazer o seguinte, venham comigo e vamos à nossa aula. O senso comum, sua diversidade e evolução. Nós vamos trabalhar nessa aula a ideia dessas duas palavrinhas aqui que juntas trazem assim um significado muito grande no processo do filosofar. Nós vamos falar de senso e comum. Juntando essas duas palavras aí, vamos entender o que é esse senso, a diversidade dessa ideia de senso comum e a evolução desse processo aí. É um primeiro pensar, né? O senso comum é um primeiro pensar, vamos dizer dessa maneira aí, tá bom? Porque quando a gente fala de filosofia, a gente diz o seguinte, a filosofia, ela é uma maneira de pensar e é também o quê? Uma postura diante do mundo. Não é só pensar, é como eu me posiciono diante do mundo. O senso comum, né, que nós vamos trabalhar nessa aula, ela traz um pouquinho isso daí. Tá? É a ideia de eu penso, mas eu penso muito igualmente, como todo mundo pensa. A filosofia não. Antes de mais nada, a filosofia ela é o quê? Uma forma de observar essa realidade, né? E que procura pensar os acontecimentos além da sua aparência imediata. Perfeito, então? Então a gente já está fazendo aqui uma diferença do que é filosofia e do que é senso comum. Mas o senso comum, ele é importante para esse processo aí. Por isso que nós vamos conversar sobre essa questão da diversidade e sobre essa questão da evolução do senso comum. Tá bom, então? Então, qual seria, professor, os objetivos dessa nossa aula? Vamos lá, então. Olha só. No final dessa aula, gente, você, né, aluno, será capaz de quê? De definir, reconhecer, compreender e analisar. Definir o quê? Definir o que é senso comum e identificar suas principais características, tá? Então, você vai entender o que é esse senso comum e vai identificar as características desse senso comum no nosso dia a dia. Reconhecer a diversidade do senso comum. Vocês vão perceber que ele é diferente, não é igual não, tá? Em diferentes contextos sociais e culturais. Olha só que interessante, né? A gente vai também, nessa nossa aula, a ideia é compreender como o senso comum se transforma e evolui ao longo do tempo. Isso é muito importante. Tá? Ele não ficou parado, ele vai se transformando, ele vai se modificando, vocês vão entender isso daí. Vamos prestar atenção que vocês vão entender muito bem isso na aula. E também nós vamos perceber o que nessa aula? Qual é um dos objetivos dela? Analisar criticamente a influência do senso comum em sua própria vida
e na sociedade, né? Qual é a influência do senso comum no seu dia a dia? Qual é a influência do senso comum nessa sociedade como um todo? Olha só, são uns objetivos bem específicos e bem interessantes. Se nós conseguirmos compreender um pouco isso daí, vai ficar muito fácil para depois, em qualquer bate-papo que nós tivermos, né, com os colegas, na escola, em casa, no trabalho, a gente vai entender o que é esse senso comum aí e perceber que, conceituando as coisas, ficaria muito mais fácil para que a gente possa nos situar dentro dessa sociedade, né, e perceber o nosso papel transformador dentro dela. Tá bom, então? Perfeito? Então, olha só, já que nós estamos falando de senso comum, você já parou para pensar por que nós dizemos assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Já ouviram esse dizer por aí, né? Com certeza vocês já escutaram o vovô, o papai, a mamãe, alguém falando isso daí. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou então, já pararam assim, por que nós acreditamos que certas plantas curam doenças? Já pararam para pensar nisso daí? Ora, gente, isso aí é senso comum, tá? Essa é a ideia do senso comum. Portanto, nós vamos entender aqui, eu vou chamar vocês para olharem aqui para a cartela, para a gente começar a entender essa ideia. O que é o senso comum? É o conjunto de crenças, opiniões, valores, modos de pensar que são amplamente aceitos e compartilhados por um grupo social, sem a necessidade de uma prova científica, tá? Sem a necessidade de uma reflexão aprofundada. Então, olhe lá em cima de novo. Conjunto de crenças, de opiniões, mas também de valores e modos de pensar. A sociedade como um todo pensa desse jeito. A sociedade como um todo tem essas crenças, tá? A sociedade como um todo tem essas opiniões, esses valores. E não preciso provar cientificamente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não preciso, né, de uma comprovação científica para isso. A sociedade entende o que eu estou querendo dizer com isso daí. Tá bom? Porque essas plantas são importantes para a garganta, para a cabeça, para o coração, para o rim, seja lá para o que for, né? E tem uma comprovação científica, algumas hoje já até tem, né? Algumas já até tem. Mas lá no antepassado, os nossos avós, né? Eles faziam aquele chazinho que curava tudo, né? Tinha uma comprovação científica ali? Não tinha. Aquilo era o senso comum, mas era aceito como uma verdade. Olha só que interessante. Então, gente, olha, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Pense no senso comum como um rio. O que acontece no rio? Ele flui, né? O rio não está ali parado, não. Ele flui. Ele se adapta ao terreno. É ou não é verdade? Não é? Vocês que conhecem os rios por aí, vocês entendem muito bem isso. O rio ele vai se adaptando àquele terreno. Ele recebe o quê? Afluentes. Não é? Tem o rio principal com muitos outros afluentes. E, por vezes, esse rio até muda de curso, muda o seu curso. Ele está em constante movimento e ele é influenciado por diversas fontes. Tá bom? Pensaram nesse rio? Assim é o senso comum também. O senso comum ele vai mudando com a história, né? Porque muitas vezes aquilo que hoje, vamos dizer assim, vou botar até entre aspas aqui, o que hoje é uma verdade, amanhã pode mudar. A maneira de pensar pode ser diferente, a opinião mudou, né? Os valores muitas vezes, né, vão acabar se adaptando a esse novo mundo, a essa nova maneira de pensar e de ser. Perfeito, então? Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e aí vamos tentar responder aqui, né, o início daquelas perguntas que vão resolver o início daqueles nossos objetivos ali, tá bom?
O que é senso comum? Vamos detalhar um pouco mais? Vamos lá, então. Olha só, o senso comum, ele é, então, gente, eu vou dizer para vocês, ele é espontâneo e acrítico, tá? Quando eu digo espontâneo e acrítico, eu estou dizendo que ele surge da onde? Da experiência cotidiana, do meu dia a dia, tá? É essa a ideia, do meu dia a dia. É aí que vai surgir. Por isso que ele é espontâneo, tá bom? Ele pode variar ali, né? É uma observação direta. Eu observo, eu analiso aquilo e eu vou colocando aquilo como uma ideia, como uma opinião, tá bom? Como um conceito de alguma coisa. E é geralmente, por isso que ele é acrítico. Ó, a ideia de negação aqui, né? O não. Não crítico. Por quê? Porque ele, muitas vezes ele é aceito sem quê? Sem questionamento nenhum, eu simplesmente aceito. Minha avó disse que aquele chá é bom, que vai me curar, então eu vou tomar. Então, não exige o quê? Uma investigação profunda. Essa é a ideia, tá, do senso comum. Esse é o primeiro momento aí, tá bom? Então, espontâneo, né? Espontâneo e acrítico. É a minha experiência do cotidiano. Tá ali, é a minha experiência do cotidiano. Não preciso de uma investigação para provar se isso é verdade ou não. Ele vai ser aceito, tá? Então, essa é a ideia do senso comum. Justamente por ser espontâneo e acrítico, ele era o quê? Vamos lá ver. Ele é superficial. Olha só, o senso comum ele é superficial. Por quê? Porque ele não busca as causas, né? A filosofia, ela vai buscar o quê? As causas últimas de todas as coisas. A filosofia vai lá, ela é radical, ela é rigorosa, ela é de conjunto. O senso comum não, ele não busca as causas, ele não busca os fundamentos dos fenômenos, ele não está preocupado com isso. Mas ele busca o quê? As aparências, aquilo que eu estou vendo. Né? Por exemplo, o senso comum, ele diz que o Sol nasce, né? Mas ele não explica a rotação, o movimento de rotação da Terra. Estão entendendo isso daí? O Sol vai nascer, né? Ah, mas como é que o Sol nasce? Qual a explicação para isso daí? O senso comum não está preocupado com isso. Ele está dizendo que o Sol nasce aqui e vai terminar ali, né? Vai acabar ali, entendeu? Vai se pôr lá do outro lado. Pronto, e acabou-se, tá? Por isso que é uma explicação superficial. Ele não está preocupado com esse embasamento filosófico, científico, tá bom? O que mais que a gente pode ver com o senso comum? O que ele é também? O senso comum, ele é subjetivo, tá? O senso comum, vocês vão perceber aí, ele é subjetivo e ele é particular. O que significa isso, professor? Ora, a gente sabe que, embora ele seja compartilhado, viu, pelo grupo, tá? Porque o grupo todo aceita, o grupo todo entende, o grupo todo, né, tem essa ideia, perfeito? Aceita isso, né, de uma maneira geral. Porém, ele pode variar de pessoa para pessoa. Ele vai variar bastante de pessoa para pessoa e também de cultura para cultura. É interessante isso daí, tá? O que é normal em uma família pode não ser em outra família. Vocês estão se colocando aí nas situações? Porque muitas vezes nós vivemos dentro de uma sociedade, né? Dentro da própria família, o que acontece muitas vezes? Pessoas totalmente diferentes, com opiniões diferentes, com maneiras diferentes de entender as coisas. Não é verdade? Qual é a grande dificuldade no início na formação de uma família? É porque o marido vem da onde? De uma família, com as suas crenças, com os seus costumes, com a sua maneira de pensar as coisas. E a esposa, a mulher, vem de onde? De uma outra família, com as suas crenças, com as suas maneiras, com as suas vivências, com a sua história.
E aí tem que juntar essas duas coisas aí. Por isso, o senso comum ele é o quê? Subjetivo e particular, justamente nesse sentido. Eu compartilho com todo mundo, com toda a sociedade, mas varia, vai variando, porque ele é particular, tá bom? É normal para cá, para minha família. Para essa família aqui, já não é normal. E de cultura para cultura acontece também isso daí. Tá? Para algumas sociedades, para algumas culturas, é normal algumas coisas. Para outras culturas, não é tão normal assim. Tá bom? Muito bem. E aí, uma outra coisa muito interessante do senso comum é que ele é também o quê? Tradicional. Vamos ver lá? Olha só. Tradicional. Por que ele é tradicional? Porque ele é transmitido. De quê? De geração em geração. Não é? A vovó ensinou a mamãe a fazer aquele chá. A mamãe já me ensinou a fazer aquele chá. E eu vou ensinar para quem? Para os meus filhos a fazer aquele chá. Então, o senso comum ele vai sendo transmitido de geração em geração, muitas vezes através de quê? Dos provérbios, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha aí, né? Vai sendo passado e tal. São ditados populares, são costumes, são hábitos. A gente vai aprendendo isso daí, né? A gente vai passando de geração em geração. Olha só que bacana. Não é verdade? Por mais que dentro de uma sociedade tecnológica que nós vivemos hoje, a gente continua ainda com algumas crenças, alguns conhecimentos dos nossos antepassados. Nós lembramos de muita coisa dos nossos avós, dos nossos pais. É ou não é verdade? E nós traduzimos isso ainda, nós trazemos isso ainda para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Tá bom? Isso é senso comum também. Por isso que diz, né? Ele é tradicional. E ele também é o quê, gente? Utilitário. Olha só que bacana, porque o senso comum, ele busca, né? Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar as soluções das coisas, tá? Soluções o quê? Soluções práticas, soluções imediatas, tá bom? Para os problemas do dia a dia. Ele vai lá buscar. Olha que interessante, né? Olha que interessante, existe uma reflexão aí. E aqui eu falo para você, por exemplo, nós brasileiros somos craques nisso, né? O famoso jeitinho brasileiro. Nós damos jeito para tudo. Brasileiro dá jeito para tudo, não é? A gente busca contornar todas essas dificuldades, muitas vezes de forma improvisada. É ou não é verdade, né? Como bom brasileiro, a gente vai dando um jeitinho para todas as coisas. E essa é a ideia. Então, o senso comum ele é também utilitário. Pessoal, é importante ressaltar aqui que o senso comum ele não é errado ou inferior, tá? Diante de tudo isso aí que eu falei para vocês sobre o que é o senso comum, ele não quer dizer que ele é algo errado, que ele é algo inferior. Ele tem sim sua utilidade para a vida prática. Ele tem utilidade para quê? Para essa coesão social, para a transmissão de conhecimentos básicos. Ou vocês acham que nós já nascemos filosofando? Quando nós nascemos, né, o que a gente vai aprendendo? Nosso primeiro conhecimento é senso comum. A gente aprende com o papai e com a mamãe aquilo ali. Né? Depois, com o tempo, é que a gente vai o quê? Aperfeiçoando esse conhecimento e vai buscando um conhecimento mais radical, mais rigoroso, não é verdade? Mais científico, tá bom? Então, mesmo tendo a sua natureza a crítica, que pode levar a preconceitos, a superstições, a generalizações indevidas, a gente sabe também que existe uma diversidade do senso comum. Ele não é uma coisa única, ele não é uma coisa homogênea, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vamos entender um pouco isso daí, tá? Vamos ver um pouco essa diversidade do senso comum. Professor, quer dizer que existe algo diverso aí na ideia do... Para mim era só isso, era pensar comum igual a todo mundo. Não, o senso comum tem uma diversidade sim. Vamos ver, olha só. A primeira diversidade é aquilo que nós chamamos de diversidade cultural. Olha só que bacana, que interessante. O que é isso? O senso comum, ele é
profundamente influenciado pela cultura. Por isso que aparece o profundamente aqui. Lembra que lá mais atrás na aula, né, eu falei para vocês que depende muito de sociedades, depende de culturas, depende de pessoa para pessoa. Então, ele é influenciado pela cultura, sim. Por exemplo, vamos pensar nos costumes alimentares. Algo muito prático, né? Costumes alimentares. O que é considerado delicioso em uma cultura pode ser o quê? Impensável em outra cultura. Imaginem aí, pensem aí alguma comida que vocês amam comer. De repente, numa outra sociedade, num outro estado, né, num outro país, é impensável comer isso daí. Outro exemplo que eu posso dar aqui, a forma como se lida com a morte, por exemplo, não é? As cerimônias de casamento, as saudações, tudo isso tem raízes aonde, gente? No senso comum de cada cultura. Então, cada cultura desenvolve, né, características baseadas aonde? Baseado na sua vivência, no seu cotidiano, naquilo que é o grupo. Meu grupo funciona desse jeito. E muitas vezes, dentro de um próprio, vamos dizer assim, de um próprio país, nós temos o quê? Mundos diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Por isso que o senso comum tem uma diversidade regional. Olha só que interessante. Porque mesmo dentro de um mesmo país, estamos falando de Brasil, pronto, vamos falar de Brasil aqui. Mesmo dentro de um país como o Brasil, o senso comum ele varia muito de uma região para outra, né? Nenhuma é igual à outra. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? O Brasil é como se fosse vários Brasis, né? Vários países dentro de um único país. Olha só que legal. As gírias, os pratos típicos, as superstições locais, são tudo exemplos, claro, de como nós, né, pensamos diferentes aí, como esse senso comum tem essa diversidade regional aí. Um causo, por exemplo, que é contado no interior do Nordeste, pode não ter o mesmo significado ou o mesmo impacto que um causo contado, por exemplo, numa capital do sul do país, né? Então, olha só como é interessante essa diversidade regional aí. Olha os mundos diferentes, não é verdade? Dentro do mesmo país. Nós estamos falando de Brasil. E dentro, às vezes, da própria região onde nós moramos, né? A própria região é diferente, né? A gente fala de região norte, sul, sudeste, então a gente vai falando dessas regiões, centro-oeste, nordeste, cada um com o seu jeito de ser, de pensar, de falar, de comer, de se vestir, a música, a dança. Olha só quanta coisa diferente, tá bom? Outra diversidade do senso comum, que também é importante a gente trabalhar isso aqui, é a diversidade social e geracional. Vamos entender essa diversidade social e geracional aí? Olha só, o senso comum, ele também varia entre diferentes grupos sociais, tá bom? Profissionais, econômicos, religiosos e entre gerações também. Por isso que ele tem essa diversidade social e geracional. O que era normal para os seus avós pode não ser mais normal para vocês hoje. Interessante isso, né? A forma como se usa a tecnologia hoje, por exemplo, a linguagem, né? As expectativas sobre o futuro, tudo isso muda com o tempo e com as experiências de cada geração. Mudou. Diversidade social e geracional. Essa diversidade, gente, ela nos mostra que o senso comum ele é o quê? Um reflexo das experiências coletivas de um grupo em um determinado tempo e lugar. Portanto, o senso comum ele não é estático, ele evolui, ele se transforma. Como que isso acontece? Como é que acontece essa transformação? Vamos ver? Lá nos objetivos a gente falava que a gente ia conversar sobre essa evolução do senso comum. Então, como que evolui o senso comum? Ele evolui
através do avanço do conhecimento científico. Olha só que interessante, né? Muitas vezes, o que era senso comum no passado, ele vai ser o quê? Desmistificado pela ciência. Por exemplo, a crença de que a Terra era o centro do universo era um senso comum. Estão lembrados disso daí? Né? A Terra era o centro. Era um senso comum. Aí a astronomia moderna, ela vai mostrar, né, lá com Copérnico, com Galileu, ela vai provar justamente o contrário, né? Ela vai trazer o contrário aí, tá? Então, ela vai dizer que a higiene, por exemplo, é outro exemplo, né? A questão da higiene, que antes era desconhecida, hoje ela é um senso comum básico. A gente sabe que a questão da saúde é importante graças a quê? A higiene é importante para a saúde graças a quê? Aos avanços da medicina. Perceberam isso daí? Então, pelo avanço desse conhecimento científico aqui, também o senso comum vai evoluindo. O senso comum evolui também pelas mudanças sociais e tecnológicas. E aí, a gente vai falar de algo que vocês estão muito craques de saber e conhecem muito bem, né? Nossos avós, nossos antepassados, nossos pais e tudo mais, às vezes a gente apanha nisso daí. Vocês não. As invenções como a internet, os smartphones, tudo isso mudaram radicalmente nosso senso comum sobre a questão da comunicação, da informação, da privacidade. Hoje é senso comum que podemos o quê? Nos comunicar instantaneamente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Era algo impensável algumas décadas atrás. As redes sociais hoje, por exemplo, elas criaram um novo senso comum, que é aquela ideia, o que é compartilhar informações. Perceberam isso daí? Muito bem. E como que ele evolui também, professor? Pela experiência coletiva e pela reflexão. E aí, a gente está falando aqui o quê? De grandes eventos históricos, de movimentos sociais, a reflexão crítica, tudo isso altera o nosso senso comum. A gente sabe que a gente luta por quê? Pelo quê? Por direitos civis. E isso muda a ideia sobre, por exemplo, igualdade e justiça. Em muitas sociedades, o que era aceitável no passado já não é mais aceitável hoje, é amplamente repudiado. Tá bom, então? Por causa disso, a filosofia ela tem um papel fundamental nesse processo. Ela nos convida a questionar o senso comum, a não aceitar as coisas como dadas, a buscar profundidade, a buscar uma razão, uma lógica. E quando nós fazemos isso, a filosofia ela nos ajuda o quê? A transcender esse senso comum, tá? A aprimorar o nosso pensamento e contribuir para essa evolução. Por isso que o conhecimento científico ele é importante, é fundamental. Porque enquanto o senso comum, olha só, é baseado em experiências e observações do cotidiano, o conhecimento científico busca o quê? Aprofundamento, testes, evidências, né? A ciência, ela pode validar ou refutar crenças do senso comum, promovendo um conhecimento mais o quê? Mais preciso e mais confiável. Portanto, existe uma relação aí, tá? Entre senso comum e ciência. É um processo o quê? Contínuo, de interação e de evolução, onde o conhecimento científico pode o quê? Desafiar e transformar crenças populares. Perfeito, então, gente, olha só, a gente foi respondendo, né, ali, direitinho na nossa aula, todos aqueles objetivos ali. E eu vou concluir dizendo para vocês o seguinte, olha, nós vimos que o senso comum, ele é um aspecto fundamental da nossa vida em sociedade, ele é diverso, dinâmico, está em constante transformação. Questioná-lo não significa desprezá-lo, mas compreendê-lo criticamente, tá? Para construir um conhecimento que mais sólido, um conhecimento onde a gente possa levar a essa sociedade a ser o quê? Mais justa, uma sociedade cada vez mais informada. Perfeito, então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí a ideia de senso comum, tenham entendido o conceito, essa conceituação é fundamental, né, na filosofia, e perceberam aí o quê? A diversidade e a evolução daquilo que nós chamamos de senso comum. Tá bom, pessoal?
Até então, a nossa próxima aula de filosofia. Tchau, pessoal!